estando nessa posição como executiva de RH, você entende que qual é o principal desafio do RH atualmente? Eu acho que hoje o principal desafio do RH é conectar as pessoas e o melhor que elas possam trazer das suas competências humanas no mundo com um avanço tecnológico bastante interessante, desafiador e facilitador de muitas coisas. Uhum. Mas por que eu estou colocando da capacidade humana? Porque a gente vê até pelos estudos que nós temos, Silvio, hoje você tem um cenário bastante, eu chamo de esquizofrênico, vocês me perdoem, mas é esquizofrênico. Mas é mesmo. Eu tenho um mundo econômico, não só no Brasil, mas um mundo com uma recessão bastante significativa. A gente está vivendo um momento em que não está fácil, né, para ninguém. Realmente você tem países aí sofrendo com várias coisas. Muito. No entanto, nos estudos que nós fazemos, a escassez de talentos, ela é assustadora. Hoje, numa média global, ela está em 77%. Ou seja, das 39 mil empresas que nós perguntamos em 2022, no final de 2022, 77% disseram: eu tenho posições que eu não consigo fechar, eu tenho muita dificuldade de encontrar profissionais. Mesmo considerando que estamos em um declínio econômico. Mesmo considerando, eu fico imaginando se a economia aquece. Exatamente. Bom, eu tenho uma notícia que não é das melhores, mas devido aos nossos trabalhos de coach, a gente sempre conhece um pouco sobre os bastidores do que está acontecendo nas empresas. Eu trabalho com uma empresa, Vilma, que é uma empresa que faz equipamentos de base, ou seja, vende para outras indústrias, e infelizmente o cenário não é muito bom para 2024. Nessa empresa eu tenho alguns executivos que informam que os projetos para o ano de 2023 estão fechados, eles vão fechar os números, mas para 2024 o declínio foi bem acentuado. Então você que está nos assistindo, é melhor você fazer a sua pesquisa, ver como é que está o seu mercado, mas pelo menos no que diz respeito a empresas de base, essa informação é importante porque ela antecipa um eventual problema. E, Vilma, a gente estava falando um pouquinho aqui sobre as dificuldades dos profissionais com algumas competências que eles precisam desenvolver e que eles não têm. Quais são as principais competências que você entende que um profissional tem que ter e principalmente os líderes têm que ter nos dias atuais? Tá. Eu vou falar primeiro dos profissionais, depois a gente fala dos líderes. Perfeito, pode ser? Pode ser. Dentro do nosso estudo, o que a gente identifica? Então, coisas que estão mais presentes. Dificuldade na competência de resiliência e adaptabilidade. Resiliência e adaptabilidade. Por quê? Porque eu tenho dificuldade, é a competência que as empresas relatam ter mais dificuldade. Iniciativa com a capacidade de... É aquela iniciativa, assim, de você solucionar problemas e não simplesmente o identificar. Porque o identificar, muitas vezes, a pessoa até tem iniciativa de ver o problema, mas a visão de identificar problemas. A questão do relacionamento, comunicação, ela é bastante presente e requisitada. E também uma coisa bem interessante que a gente percebe, assim, de acordo com o que aparece lá no resultado e que a gente pôde observar, é que também existe uma necessidade de que as pessoas tenham uma capacidade melhor, que é o que a gente chama, não é só de relacionamento, mas é de colaboração. Colaboração. É essa coisa de você entender. E a colaboração não é só intra-equipe, é inter-equipes também. Isso. E parece que tem sido essas as competências mais difíceis das organizações encontrarem. No mundo, isso é do Brasil, no mundo também são as mesmas. A única coisa que muda um pouco é a questão da ordem, o que é primeiro e o que é segundo. Sim. E tem uma outra que é bem interessante, que ele chama de confiança. É muito interessante isso. É confiança e compromisso, realização. O que é confiança? Não é que a pessoa não mostra ser confiável. Eu não tenho confiança de passar a demanda e garantir que ela vai resolver. Entendi. Ela volta para mim muitas vezes com o problema ao invés de voltar, que entra um pouco naquilo de solucionar problemas. Isso, quando você fala dele ter uma capacidade de resolver problemas entre departamentos, não só interdepartamentos, eu vi alguns executivos reclamando que antes da pandemia já era um problema, porque ficava todo mundo nos seus feudos, nos seus silos, mas que agora, depois da pandemia, principalmente quando as pessoas estavam trabalhando em escritório, em home office, elas estavam mais centradas na sua própria tarefa e não estavam sequer articulando com as pessoas dentro do próprio departamento.
Você acha que isso foi acentuado pela pandemia? Ou não dá para saber o motivo que nós estamos tendo esse problema das pessoas estarem tão centradas em si mesmas, nos seus departamentos, e esquecer de gerar um pouco mais de integração com os outros? Na verdade, Silvio, antes da pandemia, essa já era uma competência, porque a gente faz isso há alguns anos já. Sim, então, essa já é uma competência que vem como sendo uma escassez de se encontrar em profissionais. Mas isso já me amarra para falar, até o exemplo que você trouxe, é uma situação legítima, me amarra para falar dos líderes, o que se busca no líder. Hoje, o que a gente percebe é que, assim, o líder ainda tem uma tendência a liderar tarefas. E, na verdade, o desafio que eu percebo e tenho visto que os líderes têm é como é que eu lidero pessoas para resultados e não para tarefas. Porque com todo esse movimento que a gente teve, e eu volto a dizer, o avanço tecnológico, os recursos que você tem, então assim, eu não posso esperar da pessoa só tarefa, porque ela está no ambiente dela, senão eu vou reforçar que ela fique tarefeira. Exato. E não que ela busque resultados. Para buscar resultados, de certa forma eu vou estimular e vou favorecer o desenvolvimento da capacidade de integração e de colaboração, porque ela vai ter que ser responsável para buscar criar conexões e resolver as situações. Entendi. E como que você faz para endereçar esses desafios na Manpower? Então, uma coisa que a gente tem feito, a gente faz algumas reuniões com lideranças, a gente tem promovido alguns programas, trazido alguns profissionais, embora a gente tenha na Rights Consultores, mas a gente tenta não fazer, porque santo de casa não faz milagre. Exatamente, então, fica meio complicado fazer isso com o pessoal interno, não é só lá, em todos os lugares que eu vejo é assim mesmo. Então, a gente faz isso por meio de alguns programas, né, programas bastante objetivos, a gente traz exatamente que temáticas que a gente quer que sejam trabalhadas, mas muito no sentido de como é que esse líder lidera, faz a gestão das pessoas, porque o RH é gestão de pessoas, o líder é gestão das pessoas, então isso modifica um pouco. E tem outra coisa que a gente tem feito programas de coaching que tem ajudado muitos líderes a poder ter aí, muitas vezes o líder, além de um programa que a gente possa fazer de desenvolvimento, ele precisa de um olhar para ele, de um foco nele, trabalho de mentoria também. Também, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa precisa, porque tem uma coisa que eu acho muito interessante, o líder, ele também não foi preparado para viver tudo isso, não é só os profissionais. Então a gente tem, como RH, o meu entendimento é que a gente precisa estar facilitando tudo isso. Bom, nós temos um quadro aqui no nosso programa que se chama Conversa Controversa, e provavelmente a gente vai falar alguns temas um pouco mais polêmicos com relação a isso, sobre a formação dos líderes, a formação dos profissionais, que envolve, na minha visão, um aspecto importante, que é o seguinte: os líderes ou os profissionais, eles são formados por uma academia que, em geral, está dentro de uma redoma. Quer dizer, a academia, as escolas, as faculdades, as universidades, tem um diálogo interno, e esse diálogo não ventila com as necessidades da empresa. E, no caso do departamento de RH, ele recebe uma série de influências de organismos, como a Organização das Nações Unidas, o próprio Fórum Econômico Mundial, e essas demandas ou essas ideias são importadas para a empresa sem aquilo que eu falo que é importante, que a pessoa seja uma visão de um líder transformador, que é aquele que percebe a transformação, mas ele classifica a transformação do que ele vai aceitar e o que ele vai rejeitar. Porque tão ruim quanto você ser uma pessoa que não aceita nada, é você ser uma pessoa que abraça a mudança sem pensar se aquilo é apropriado ou não. Nós até falávamos um pouco antes da entrevista daquele fato, se você procurar na internet você vai encontrar, de um advogado nos Estados Unidos que foi participar de um caso, e ele, ao defender o seu cliente, ele fez a peça utilizando o ChatGPT. E o ChatGPT criou a peça mencionando jurisprudência de certos casos análogos ao que ele estava defendendo. E quando o réu, os advogados do réu foram ver, aqueles processos que o ChatGPT mencionava simplesmente não existiam. E o juiz, quando cobrou o advogado, mas o que é isso? Você está colocando na peça processos que não existem? Ele revelou que ele não tinha feito a peça, ele tinha feito com o ChatGPT. Ou seja, ele abraçou a tecnologia sem refletir, sem classificar como utilizar aquela tecnologia de forma apropriada. Então vamos falar sobre isso um pouco mais na Conversa Controversa, quais são, vamos dizer assim, os pontos que se perderam tanto na formação do profissional, do líder, quanto também nessas ideias vindo de fora. E eu aproveito então para convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, tanto no YouTube quanto também no Instagram. Nós temos também o nosso canal na plataforma Substack, o link está aqui embaixo para você, e claro, fazer o convite para você comprar o meu livro, O Líder Transformador,
Transformador, como transformar pessoas em líderes, que fala exatamente sobre isso, como você ser um líder que tenha consciência das transformações que estão acontecendo no mundo e como você faz para gerenciá-las de maneira apropriada, para não cometer um erro como esse, por exemplo, do advogado, de usar uma ideia que não é apropriada em certo momento.